bem? Vamos começar! Quem não chegou, não chegou. Pronto. Então, hoje vai ser sobre o princípio de gênero, de Carvalho. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Carvalho. Não é só um plano físico, mas também um plano mental e espiritual. Bom dia para quem tá chegando. Chamem o pessoal tá sumido. Então, bora lá. Nenhuma criação, quer física, quer mental, quer espiritual, é possível sem esse princípio. Tudo relacionado a esse princípio do gênero. Mesmo que a gente não queira, isso é um princípio base em relação a tudo. Como eu já expliquei melhor, são 7 leis universais, que a gente já andou tratando todos esses dias, e hoje estamos na 7ª, a última, que é sobre o gênero. Lembrando que isso não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com coisa de sexo, nada disso. O princípio do gênero é mais em relação a todo o nosso pensamento, todas as coisas que existem têm esse princípio. Por exemplo, quando a gente está... qualquer coisa, por exemplo, vamos ver, os átomos. Os átomos, eles têm a base negativa e a base positiva. Então, também, por exemplo, até as plantas têm uma parte positiva e uma parte negativa. A gente também não pode... o livro até fala que a gente não pode falar parte negativa ou positiva, porque a gente parece estar sendo uma maneira pejorativa. Por isso é melhor falar feminino e masculino do que positivo e negativo. Por isso, por exemplo, as plantas têm uma parte positiva nada, por que eu tô falando positiva? É feminina e masculina. E o que acontece? Acontece com tudo. Todas as coisas têm um pouquinho de feminino e um pouquinho masculino. Por exemplo, nós mesmos, mesmo sendo feminina, por exemplo, eu também tenho traços masculinos e vice-versa. E isso todo mundo acontece com todas as pessoas. Todos têm esse traço positivo e essa característica feminina ou masculina. Todas as criações têm esse princípio fundamental. O princípio de gênero opera sempre em direção da geração, regeneração e criação. Eu já vou explicar isso mais à frente e vocês vão entender muito melhor sobre essa parte. Todas as coisas, todas as pessoas contêm em si os dois elementos desse princípio, que é o feminino e masculino. Não tem como escapar, tudo a gente tem feminino e masculino. Eu vou dar um exemplo agora simples. Por exemplo, quando é uma pessoa que gosta mais de ficar em casa, estamos a ter um pouco mais de feminilidade. Estamos sendo mais feminino do que masculino. Masculino é uma pessoa que é mais para ação do que para reflexão. E não é bom estar só refletindo e não agindo, mas também não é só bom ficar agindo sem refletir o que a gente está realmente acontecendo e o que a gente está realmente fazendo. Chamem o pessoal, que agora eu sei que é muito cedo, mas vamos a isso. Aqui em Portugal é mais tarde, mas aí no Brasil é bem cedo, então pronto, quem conseguir ficar nesse horário e querer estar interessado nesse assunto, continuem. Por exemplo, o Sol é uma energia positiva entre aspas, que é o masculino. E a Lua é o lado negativo. Eu não quero falar muito negativo, porque parece que é lado pejorativo, que o feminino é o lado negativo. Não, mas eu vou explicar que isso é uma parte fundamental e até tão bom e tão importante como o outro. A gente não pode pensar um outro, porque um não vive sem o outro. E eu já vou explicar outras dicas, muitas coisas interessantes sobre isso, que eu quero que vocês vão perceber um pouquinho. Os átomos têm o neutrão e o eletrão. O neutrão é aquele que está dentro e que volta é o eletrão. O eletrão que está à volta é a parte negativa, porque algumas vezes a gente precisa dessa ação para para acontecer todo o resto. Mas se não tivesse os eletrões, não tinha nada disso. Não sei se estão entendendo um pouco sobre essa parte, mas eu vou aprofundar e isso vai ser muito melhor. A Terra tem os seus pontos positivos e negativos. Por exemplo, a Terra, quando a gente tem vários pontos que são mais positivos e negativos, até em relação ao vento. Então tem relação a tudo. Todas as nossas atitudes, pensamentos, tudo que a gente pensa tem um lado positivo tem um lado feminino e masculino. Por exemplo, até o nosso cérebro é dividido entre o lado direito e o lado esquerdo, que um lado é mais pensativo, enquanto o outro lado é mais criativo.
Só que você vai entender, é muito interessante mesmo. Obrigada. Mas como você vai entender melhor, que algumas vezes a gente tem esse lado, lado do pensamento e lado mais criativo, mas o criativo precisa de uma outro plano, que é o plano espiritual. Que a gente não tem, a gente tem criatividade, certo? Mas essa criatividade algumas vezes tem que vir de um plano superior, que a gente não tiver essa conexão com... Eu vou explicar melhor, eu só vou dar aqui uma basezinha aqui pra vocês pra entenderem melhor, depois eu já falo. Não vou já entrando assim, aprofundando, pronto. Passivo são nas coisas, e o Rico também quer fazer parte da live. Fazer acontecer é o princípio é a parte masculina. Mas a gente quer fazer muita coisa, mas a gente não faz a coisa certa. E o que é importante é fazer a coisa certa. Porque, como eu tô falando do lado masculino, lado feminino, o lado masculino é aquele que quer fazer as coisas, quer agir, quer fazer isso, fazer aquilo, enquanto o lado positivo é mais introspectivo e fica pensando. Obrigada aqui, vou fazer pim. Enquanto quanto o feminino é mais pra poder pensar, interagir, pensar contigo mesmo. Por isso, o masculino é muito importante porque a gente faz agir. Mas o outro lado também é bom porque senão, sem o outro não existe. Um é importante, tão importante como o outro. E eu já vou explicar mais coisas. O feminino é o lado da emoção, do pensamento, da percepção, é o lado perceptivo. De ouvir os outros, aprender, enquanto o masculino é ensinar, falar e agir e a criatividade. E temos que ter os dois lados unidos. Se você quiser conquistar os seus sonhos, tudo que você quiser sobre isso. Não sei se vocês conhecem O Segredo. O segredo é a gente que tem o segredo e que tudo que a gente quer, a gente consegue. Exatamente isso. Mas para podermos conseguir isso, a gente tem que perceber o que a gente realmente faz na nossa vida e sabemos se a gente é um lado, mas estamos usando só um lado ou mais o outro. Porque, na verdade, deveríamos usar os dois. E eu queria dar um exemplo muito interessante, que, por exemplo, a roda. A primeira coisa que o ser humano, que foi feito pela história, etc., foi o fogo, certo? Ok. E a segunda outra coisa foi uma coisa fascinante, que depois parece que foi fascinante para o ser humano, é que foi a roda, para toda movimentação e etc. A roda é uma coisa... É redondo, óbvio, né? Mas ele é sempre igual quanto no ponto de dentro, o ponto do meio, é sempre igual a todos os lados. E por isso, não é lado, mas pronto, retilínea. Vocês estão entendendo, pronto. E por que e as pessoas ficam assim, nossa, isso é maravilhoso. E se a gente fosse igual a isso? Como assim igual, Helena? Então, imagina que a gente, em todas as nossas áreas, imagina, a gente é humilde. Mas a gente é uma pessoa humilde em algumas coisas e não outras. Ou, por exemplo, eu sou preguiçosa nisso ou naquilo. Mas imagine que todas as áreas da nossa vida fôssemos igual uma roda. Que cada parte fosse igual e todas as áreas a gente fosse uniformemente a mesma distância que tem no meio. Porque a gente, algumas vezes a nossa vida não roda como uma roda. Por quê? Porque algumas áreas não estão tão iguaizinhas umas às outras. E aí o que faz? Aquilo não é uma roda, aquilo fica travando e não vai. Ou nem é uma roda, aquilo fica um triângulo e aquilo nem vai pra frente. Isso é algumas coisas que a gente tem que aprender com a natureza. Tudo que a gente aprende com a natureza, tudo que a gente tem à nossa volta, a gente consegue aprender. Tudo que existe à nossa volta. Porque uma coisa que o hermetismo ensina muito é olhar ao nosso redor e aprender com o que a gente está olhando, o que a gente está observando. Que é uma coisa fundamental e que eu acho que é necessária para tudo. Porque uma coisa que também eu li muito sobre um livro, não sei se vocês conhecem, Mais Esperto que o Diabo. Então, eu ainda tô lendo, né, mas ele fala muito sobre que a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é a indecisão. Ok, o que tem a ver a indecisão? Bem, a gente algumas vezes, essa indecisão que a gente tem nas coisas, cria com que a gente não haja e não faça nada. Mas o que eu queria falar mais importante sobre isso é que, principalmente, as pessoas, elas não pensam. Elas só vão fazendo as coisas, mas elas não pensam o que elas estão fazendo. Tipo, ou pensam demais e não fazem. Como assim? Bem, as pessoas, algumas vezes, são só levadas pelas coisas, a gente pensa o que tá acontecendo na nossa vida um pouquinho,
mas a gente não reflete tanto. A gente não olha para a natureza e aprende com ela. Ou não olhamos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e pensamos, será que isso é bom pra gente? Será que é isso? Por exemplo, tem tanta coisa na natureza que a gente pode aprender. Por exemplo, as sementes, que algumas vezes muita gente dá esse exemplo das sementes. Quando a gente planta uma semente, claro que germina uma árvore, etc. E depois tem os ramos, etc. E depois dá outras coisas futuras. Sim, é maravilhoso. Mas pensem uma coisa, uma simples semente dá tanta coisa. Imagina a gente plantando, porque isso também a nossa vida é disso. A gente planta e colhe, não dá pra colher antes de plantar, certo? Então é isso tudo na vida, tudo que a gente tem ao nosso redor, toda a natureza é isso. O que tem a ver com o gênero, né? Bem, tudo tem um lado positivo e negativo, positivo que eu quero falar, mas eu esqueço que eu não posso falar. Tudo tem o lado feminino e masculino, que é o gênero. Tudo tem essa parte mais fêmea e a parte masculina, pronto. Tudo, até os animais, tudo. Mesmo que seja, por exemplo, um ponto preto, tem um ponto branco na frente. Tem que ter um ponto branco. E o ponto, por exemplo, o branco tem um pontinho preto. Eu já vou explicar melhor sobre isso mais à frente. Eu sei que umas vezes eu tô muito energética de manhã, eu tô falando que eu tenho que ter calma. Desculpa, gente, mas é energia. Emana energia aqui. E eu queria falar sobre uma coisa agora que eu acho muito interessante. Que algumas vezes a gente pega ideias dos outros. Como assim? Isso algumas vezes é bom, mas eu vou explicar melhor sobre isso. Algumas vezes a gente tem um certo pensamento. Depois a gente entra num nível com pessoas, ou a gente até nasce naquele lugar, e as pessoas sempre pensam da mesma maneira. A gente quer aquilo, a gente quer realmente aquilo. Todas as pessoas tudo que as pessoas falam pra gente, a gente pega esse conhecimento pra gente. E algumas vezes nem é realmente o que a gente quer. A gente pega tanta maneira como as pessoas falam, tudo isso. Isso até, pronto, é normal, etc. Mas, se a gente for parar pra pensar, tem coisas que a gente não realmente queria pra nossa vida. Não é realmente o que a gente estava desejando. Por exemplo, esse grupo de pessoas que pensam da mesma maneira, elas têm futuro, mas elas não saem da caixa, sabe? E a gente algumas vezes quer determinada coisa, mas a gente fica com esses pensamentos e todas as coisas que as pessoas querem. A gente fica com as crenças limitantes que os outros, os nossos amigos, as nossas pessoas, nossos familiares têm. A gente pega essas ideias que algumas vezes nem é nossa, são do convívio que a gente tem. E tudo que as pessoas falam ao nosso redor, a gente adapta como verdade. E que nem sempre é verdade o que a gente realmente queria, supostamente. A gente adapta e pega todas as ideias, todas as coisas que as pessoas falam e pegamos pra gente. Mas nem tudo é bom pra gente. Nem sempre o mesmo remédio que é bom pra mim é bom pra ti. Tô entendendo o que eu quero dizer? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, já vão falando. Ou se tiverem algum insight, alguma ideia sobre isso, falem. Mas eu já vou continuando porque eu tenho muita coisa. E eu espero que isso ajude vocês. E que, na verdade, esse intuito das lives não é apenas só dar conteúdo, mas também para vocês aplicarem na vossa própria vida e fazerem alguma coisa e utilizarem isso. Não apenas vou estar falando de umas coisas. Sim, realmente acontecem, mas também precisamos refletir na nossa própria vida e utilizar isso para nossa vida. Porque não basta eu estar aqui falando não sei quantas coisas e vocês não precisarem nada disso para vossa vida, certo? Então, eu acho que essa coisa de introspeção, de olhar para as coisas ao nosso redor e depois visualizar para nós mesmos é muito bom. A gente aceita muitas coisas que as outras pessoas falam, mas não quer dizer que a gente queira muito isso. Por isso que a gente precisa tanto desse lado feminino, que é introspeção, não só agir, mas também pensar bastante sobre isso. Isso faz sentido para ti, mas a tua vida vai apenas uma reação. Como eu já falei da causa e efeito, algumas vezes a gente só vai ser o efeito das outras pessoas, do que tudo que a gente ouve ao nosso redor, só vamos ser o efeito disso. Nós temos que ser a causa e o efeito das nossas próprias escolhas, não pelas escolhas ao nosso redor ou pelo que as nossas outras pessoas ao nosso redor estão fazendo.
Por exemplo, eu estou fazendo essas lives, eu estou sendo diferente porque eu não sou, não quero ser igual aos outros. Eu tenho pessoas da minha idade que não fazem lives desse gênero. E daí as pessoas, cada um está no seu caminho. Mas eu estou interessada nisso, eu estou interessada em fazer essas coisas. Então, cada pessoa sabe seu objetivo. E se quer seu objetivo, algumas têm que sair da sua zona de conforto. E se tiveres um objetivo e quiser conquistá-lo, as pessoas ao seu redor vão querer ajudar-te. Mas algumas nem sabes o que realmente queres, por isso nem vai conseguir ter esse objetivo que tanto queres, porque nem sabes o que queres. Tem só uma breve noção e não coloca isso em prática. Não pensa melhor sobre isso. E eu queria falar uma coisa muito importante sobre essa motivação externa. Como assim? A gente se motiva com coisas externas. Por exemplo, tudo que na nossa vida tem que acontecer. Por exemplo, eu tô aqui e a minha motivação externa é, por exemplo, comer bolo. Ok, mas também não tenho felicidade interna com que sustente o resto. Que eu vou falar uma coisa, que eu já falei um pouquinho melhor sobre isso em outras lives, mas tem a emoção e o sentimento. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Alguém sabe? Bem, eu vou explicar. Então, a emoção é aquilo que é a felicidade externa. Tudo que a gente tem é felicidade, tudo que tem, mas a gente recebe essa felicidade do exterior. Claro que é muito bom isso, mas o sentimento é aquele que a gente sente mesmo lá dentro e que a gente, por exemplo, tem várias pessoas que são infelizes por causa das coisas externas. Mas se ela fosse feliz com ela mesma, feliz com as coisas que ela tem, feliz com as simples coisas da vida, ela não tinha esse problema. Estão entendendo? Esse é o sentimento. O sentimento é não precisar de outras coisas externas para ser feliz. Isso é o sentimento verdadeiro. Isso que a gente nasceu para ser. Não precisamos, por exemplo, qualquer coisa externa não quer dizer que a gente tenha que ser feliz por causa disso. Tem que ser coisas que a gente realmente queira. Não sei se vocês estão querendo, estão entendendo muito bem, mas tudo que a gente quer realmente, a gente tem que ir lá e buscar. Isso é óbvio, né? Mas a felicidade que a gente tanto quer não é uma pessoa ou qualquer outra coisa que a gente está esperando. Por exemplo, nos relacionamentos, alguma gente quer estar com alguém porque essa pessoa vai dar felicidade pra gente. Mas isso depois não vai ser assim. Porque se a gente não é feliz com nós mesmos, imagina com outra pessoa que também tem essa insegurança. E a gente realmente algumas vezes atrai o que a gente tem, os nossos próprios medos, as nossas próprias coisas, a gente atrai pra nós e as outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa mais ali que vocês também vão entender, muito bom. Porque agora só tá no começo da live, gente. Eu ainda só tô dando aí a entradazinha e espero que já estejam gostando. Obrigada. Vou continuar. Por exemplo, alguma coisa que foi. Vou ainda aprofundar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito interessante. Por exemplo, tem várias crenças externas, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, a gente pensa que temos algumas crenças limitantes em relação ao dinheiro, que, por exemplo, toda pessoa que queira ter dinheiro, ou que está buscando, etc., que não é que esteja trabalhando, mas, por exemplo, que queira mais do que tem, a gente pensa que assim, essa pessoa só pensa em si mesmo. Essa pessoa. Pensamos já coisas más sobre isso. Pensamos que, pronto. Eu peguei um pouquinho assim. A gente pensa que por causa que a gente vai conseguir dinheiro, a gente vai ser feliz. Mas nunca é assim. Nunca que a gente vai pensar que a gente vai trabalhar. A gente fica trabalhando a vida toda. Eu estou estudando, vou ter que trabalhar, etc. Ok, mas não é o dinheiro que vai dar o dinheiro, não vai dar felicidade. Não é eu emagrecer que vai me dar felicidade. Não é as pessoas que vão dar felicidade. Claro que elas ajudam. Claro que isso é muito bom. Isso ajuda o nosso bem-estar, nossa felicidade, nossas outras coisas. Mas se essa felicidade não vier do interno, do teu interior, nada vale. Tanto também como, por exemplo, a gente vira médico, algumas vezes eu tenho alguns médicos aqui, outras dentistas e etc. Então, não é por a pessoa ter um diploma é que ela vai ser feliz. Não, é por ela estar fazendo o trabalho dela.
E uma coisa, a gente não pode fazer uma coisa, por exemplo, a gente querer fazer uma coisa só por dinheiro, porque isso não vai ter solução nenhuma. Só se a gente fizer uma coisa que a gente realmente queira e que realmente a gente dê valor para aquilo, ou que a gente realmente goste de fazer, a gente vai ter futuro. Não só apenas trabalhar só para ganhar dinheiro, porque isso não vai ter um bom final, entre aspas. E a mesma coisa das relações, que eu já falei um pouco mais sobre isso. Que, por exemplo, não basta a gente estar querendo procurar a felicidade em uma outra pessoa, ou num amigo, ou só porque a pessoa é feliz, etc. Claro que isso sustenta, porque a gente não quer ninguém ao nosso redor que sejam negativos, of course. Mas a gente também tem que saber que não basta só as pessoas darem felicidade. Eu também tenho que ser feliz por mim mesmo, senão isso não vai sustentar muito tempo. Como eu já falei, as plantas também têm o feminino e o masculino, e também tem o yin e yang. Tudo vai rodando e sempre vai continuando, porque isso, tudo que tem tudo tem o feminino, tem o masculino. Eles são interligados e não tem como ser, claro, a gente tem um pouquinho mais feminino de vez em quando, ou mais masculino algumas vezes, mas isso não quer dizer que não deixe de ser o que você é, não deixe que você seja a sua essência, não deixa de ser o que nasceste pra ser. Não quer dizer que, agora porque eu gosto de ficar mais em casa, eu sou só feminina, eu não faço coisas, por exemplo, fazer esportes, por exemplo, ou coisas que gerem mais ação, que coisas mais masculinas. Isso não quer dizer, a gente precisa das duas fases, das duas partes, a feminina quanto a masculina. E todo o universo, se forem olhar, trabalha nesses dois polos, que é impossível não ter uma parte feminina e uma parte masculina. Sempre tem pelo menos um pontinho preto, como falei, ou um pontinho branco, que tem uma parte que é essa parte feminina ou essa parte masculina. E eu vou falar agora sobre uma parte, o gênero desdobramento do princípio da polaridade. Como assim? O gênero desdobramento do princípio da polaridade. Eu já falei sobre o princípio da polaridade, que é tudo tem o seu oposto. Como já falei, o diabo e, por exemplo, o diabo e Deus são dois opostos da mesma moeda. Eles fazem, por exemplo, a escuridão e o dia. Eles não têm como ficar sem um outro. Isso é a mesma coisa que acontece com o gênero. O feminino e o masculino não vivem sem um outro. Por isso que é uma lei. É uma lei. Não, tudo coisa do universo é sobre isso. Não tem como ter um sem o outro. Que é por isso que eu tô falando que é o desdobramento do princípio da polaridade, que eu já tinha falado um pouquinho antes. Oi, tudo bem, prima? Prima rica? A gente também vai ter live amanhã. Mas amanhã vai ser sobre finanças. Hoje está sendo um pouquinho mais filosófico, espero que estão gostando. Eu vou dar um exemplo também sobre, por exemplo, o Isaac Newton. A maçã caiu na cabeça dele, mas todo mundo já tinha essa... A maçã já caía antes da cabeça das pessoas. Não foi só o Isaac Newton que viu assim, só na cabeça dele caiu a maçã. Ou só agora que caiu, que as coisas estão caindo. Não foi só ele ter descoberto isso. Já antes já acontecia, a maçã já caía da árvore. Já acontecia outras coisas, sempre aconteceu. Ele só descobriu, ele só transformou o que ele viu em estado no plano mental pro plano físico. Ele transformou o que ele viu no plano mental e depois transformou em plano físico, que foi o que ele depois fez todas as procuras. Ele levou para o plano das ideias e trouxe uma ideia para o plano material. E eu vou explicar os três, que é o físico, o mental e o espiritual. O físico é gerar, o mental é regenerar e o espiritual é criar. Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre essa parte, que é muito importante. Por exemplo, o físico é gerar. Como assim gerar? Por exemplo, a gente gera outras coisas, pronto. Só que o mental é regenerar e o espiritual é criar. Por exemplo, o nosso lado espiritual é que gera as coisas e a gente vem a nossa criatividade. Por isso que eu estava explicando que temos o lado direito e o lado esquerdo, que é a parte que a gente pensa mais, que a gente tem mais criatividade. E o outro lado é o lado que a gente fica pensando mais, pensamos um pouquinho mais do que acontece, somos mais lógicos.
e o outro lado é menos ilógico, pronto. E por isso, os dois partes são importantes. Mas como eu estava dizendo, essa parte espiritual também é essencial para todo o resto. Porque, como assim, Helena? Porque se o lado nosso espiritual é que faz a gente ter essa energia, essas coisas para termos criatividade. Não basta a gente estar só... Porque assim não tem a nossa criação e nosso pensamento diferente. Então, a lógica mental. Ninguém aprende nada novo que a gente não tenha visto ou aprendido depois. Algumas vezes a gente vende as ideias de outras pessoas, vende nossa comunicação. E o que é isso? Também tem o Mastermind. Como assim o Mastermind? Não sei se você já conhece o que é Mastermind, mas o Mastermind é, por exemplo, duas pessoas estão conversando ou tirando uma ideia e depois, de repente, parece que criou uma ideia. Mas é que isso é uma ideia entre as duas pessoas que criou uma outra nova, porque duas pessoas estão em sintonia uma com a outra, cria novas ideias. Isso é muito bom, mas também temos que saber com quem a gente está conectando de verdade, que a gente está conectando com uma pessoa certa, que a gente queira ter determinado conhecimento. Se você não tem a capacidade de elevar a tua consciência para o lado espiritual, não tem como ter mais criatividade, não tem... Por isso, é isso que eu estou querendo dizer. Não sei se estão entendendo ou estão percebendo o que eu quero dizer. Mas isso leva com que a gente tenha esse outro pensamento e que seja diferenciado. Que a gente tenha mais criatividade por causa desse lado espiritual que a gente algumas vezes nem tem tanto. Que vemos alguma coisa além da mente. E depois explicavam para o mundo. Que as coisas que a gente vê e a gente analisa no nosso cérebro. Como eu já falei um pouco sobre o livro que eu li e também achei muito interessante, que não é o livro que eu estou explicando agora, mas o Mais Perto que o Diabo. Bem, como eu quero dizer? Que a gente tem que pensar, porque a gente não pensa no nosso, o que a gente está fazendo. A gente o pior inimigo da parte má, porque a gente não pensa. Tem muita pouca parte da população que pensa como conseguir sair do lugar. Por exemplo, as pessoas, claro que pensam para fazer isso, fazer aquilo, mas elas não analisam da maneira que devia ser. Entendo perfeitamente. Muito bom. Ok, obrigada. A necessidade do polo positivo e do negativo. E em todos os planos. Tanto uma parte como a outra são essenciais, muito essenciais. Tanto o lado feminino e o lado negativo. E se quiserem, falem aí. Se vocês quiserem interessados, eu chamo alguém depois que eu terminar aqui explicar. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, ou quiser dizer alguma coisa em relação, ou se tiver alguma dúvida, ou alguma coisa. Falem aí se estiverem interessados nisso. Encontrar um sentido para o que está vivendo, que é uma sede de sabedoria. Isso é a filosofia. A filosofia, pra gente, é ter essa sede de conhecimento, querer saber mais. Por isso que algumas vezes a filosofia é tão boa, por isso as pessoas estão aqui, porque elas querem saber mais, elas estão querendo pensar. Querer tirar alguma coisa, querer pensar além disso, é uma coisa muito boa e que qualquer pessoa que for fazer isso vai ter futuro nisso. Conceito princípios e os valores, todos os pontos da vida tiveram a mesma distância dele, que eu falei da roda. Por exemplo, o equilíbrio e o gênero. Por exemplo, se a gente olhasse para uma cadeira e visse que ela sempre precisa de 4 partes para ficar em pé. Algumas agora nem precisam de 4, mas são 3, né? Mas, normalmente, esse é o equilíbrio. E depois tem a parte que é para nós nos sentarmos, que é é ser generoso, que que a gente dá ao próximo. Por exemplo, então, se o equilíbrio e ajudar o próximo dão bem numa cadeira, então por que nós não poderíamos utilizar isso para nossa própria vida? Isso é uma coisa que a gente poderia utilizar. Por isso que eu falo tanto, a gente olhar para a natureza e ver na natureza coisas que a gente realmente queira fazer. Não é realmente queira fazer, mas realmente queira tirar algum proveito daquilo. Não apenas para fazer um móvel, mas também para ver como funciona. Porque todo esse lado feminino e masculino se encontra em todo lado. E a gente pode aprender com tudo isso que tem à nossa volta. Só temos que aprender e ter esse discernimento e querer realmente pensar como realmente as coisas acontecem. E não apenas ver e, ok, que bonito. Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Ter essa sede de conhecimento. Ver através das coisas.
ao encontrar a essência das coisas, nós nos aproximamos de encontrar a nossa própria excelência. Peraí, eu vi um comentário. Peraí, deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu perdi. Que eu queria colocar isso, mas eu esqueci. Precisamos desse equilíbrio. Exatamente. Vamos através e encontramos essas ideias. E como eu já falei um pouquinho antes, que as nossas ideias temos também que tomar cuidado que a gente não tá pegando ideia dos outros e que não é tão bom assim, que não é realmente a gente queira. Estamos só pegando as ideias do que tem das outras pessoas e não estamos realizar realmente o que a gente quer pra nossa vida. Claro que tem ideias muito boas que a gente realmente pode usar, como eu já falei que acontece no Mastermind, of course. Mas cada um tem que saber gerir isso melhor. Quem não tem um compromisso é um desnorteado. Porque, por exemplo, eu tô aqui nesse horário, eu tô fazendo live todos os sábados. Agora eu não sei se eu vou parar um pouquinho, porque já fiz os 7 princípios universais. Esse é a última live dessa parte. Mas se for necessário, eu prolongo mais um pouquinho pra falar um pouco melhor sobre o que aconteceu com as 7, falar um pouquinho sobre cada uma. Mais, assim, isolados, assim, mais junto, que uma tem a ver com a outra e falar melhor sobre isso. Se estiverem interessados, comentem aí que depois talvez eu faça uma live. E quando que a gente une isso tudo, e também talvez falar um pouquinho melhor sobre essa parte de gênero, porque eu não sei se vou conseguir falar tudo hoje, porque teve algumas coisas que ainda eu vi, etc, mas eu acho que não vai dar pra falar tudo hoje, por isso talvez eu organize e faça mais uma live só sobre tudo isso e mais um pouquinho coisas que sejam mais gerais. Porque isso também é tudo mais mental. Essa parte do gênero parece assim, mas ela tá falando mesmo do gênero? Sim, então tô falando, porque tudo tem o gênero, tudo tem essa parte feminina e parte masculina. Que eu tô falando que se não temos compromisso, somos desnorteados. Como assim? Se temos razão pra acordar de manhã. Eu tô falando um pouquinho uma coisa mais à parte do que eu tô falando aqui, mas eu acho que é muito interessante. Porque algumas vezes a gente não tem essa coisa. Por que eu vou acordar de manhã? Vou acordar de manhã só pra ir por exemplo, pra ir pra escola? Ou, por exemplo, vou agora acordar de manhã só por causa de uma coisa que... Se não, essa coisa não for importante o suficiente pra ti, não vai se levantar. Se não for uma carga suficiente, assim... Por exemplo, ir pro trabalho. Ok, então já dá aquela energia, sabe? Que não vai querer se levantar pra ir pro trabalho. Não vai querer, porque nem gosta daquilo. Mas imagina que tem uma pessoa que se faltares algum dia do teu trabalho, pode ter ajudado alguma pessoa ou pode ter feito alguma coisa de bom, de útil pra humanidade, além do que for. E se eu não acordar nesse momento, nessa hora, eu não vai conseguir fazer. Pensa nessas coisas. Pensa em coisas que queira... porque algumas vezes a gente não tem uma coisa que faz a gente ter uma energia, assim, além disso, pra fazer as coisas. A gente só vem e só vai indo, vai com a vida, e como só agindo, mas não fica fazendo essa retrospecção em si mesmo. Da ideia, criar mais ideia, essas coisas que temos a ideia. Ele foi embora. Estavam dizendo aqui pra eu chamar aqui uma pessoa, mas ela também ela já foi ali, ela veio, falou um pouquinho, mas acho que ela teve que sair. Mas vou continuando. Fala das ideias, criar mais ideias, querer entendê-las e querer aplicá-las. Que essas ideias que a gente tem, algumas vezes a gente tem que analisá-las melhores. Ter um sonho claro, exatamente, ter o que a gente realmente quer e retrospective. Por que eu tenho esse sonho? Por que eu vou... Algumas vezes a gente fica assim, quero ser milionário. Por que eu quero ser milionário? Por que eu quero fazer isso? O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu quero fazer além disso? A gente pensa assim, eu quero isso, mas nem sabemos por que a gente não tem essa... a gente faz as coisas, etc. Mas, mesmo assim, a gente não olha pra nós mesmos e é realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu quero fazer? Sim, claro, todo mundo quer ser melhor, mas tá fazendo alguma coisa pra isso? Tá querendo buscar? É mais ou menos isso. E eu achei uma coisa muito interessante que é sobre a pedra filosofal. Sabe o que é pedra filosofal? É a própria sabedoria, o amor à sabedoria. Não é uma pedra. A pedra filosofal, eles falam que é a pedra, mas não é só a pedra.
Porque até fala que a pedra filosofal transmuta tudo. Crianças brincam com elas nas ruas. Por quê? Porque a filosofia tá em tudo. Até uma pequena roda, como eu já falei, podia estar dando tanta informação pra gente. Todas as coisas ao nosso redor vão dar algum ensinamento interessante. Não esqueçam de tirar um print, gente. Não esqueçam de tirar um print. Porque pelo menos mandem pra mim ou coloquem meu arrobazinho pra depois eu também colocar no meu stories. Porque eu gosto e eu fico toda vaidosa. Tenha um conhecimento e passe para adiante. Tenha esse conhecimento, por exemplo, pegaste uma ideia e passe para adiante. Se não for utilizar essa ideia, pelo menos faça com que alguém tenha essa ideia, ajude essa pessoa com essa ideia. Ter coisas, explicações que não fazem sentido, mas um dia vão fazer. Porque tem coisas que a gente. Por exemplo, um livro. Algumas vezes começa a ler um livro e não faz sentido ler esse livro agora. Mas talvez futuramente, quando fores rever esse livro, vais compreender melhor coisas do que agora, que não tá necessariamente precisando disso pra tua vida agora. Ou coisas, por exemplo, que os teus pais ou teus avós falaram pra ti e só agora estás compreendendo. Ou tem outras coisas que ainda não compreendeste e vai descobrir. Por exemplo, dizem muito para as crianças algumas coisas e só depois, na fase adulta, conseguem compreender finalmente o que é. Que isso, pronto. Considere toda a humanidade futuro como seus filhos. Quando a gente lê, deve ver muita coisa. Tem muita coisa que a gente também não entende na hora, mas depois vão compreender ao longo do tempo. Tem muitos livros muito profundos que a gente só depois a gente percebe realmente o significado do que aquilo quer dizer. Ou até tem vezes que a gente nem consegue compreender e que é muito além da nossa compreensão, porque isso já está muito além e a gente tem que tentar elevar o nosso nível de consciência para um plano mais. Pronto. E eu queria falar uma coisa aqui muito interessante. Peraí. Tu tem vida. Tudo tem vida, certo? Tudo é considerado tem vida. Tudo tem. Por isso, tudo que a gente tem, mesmo que não tenha vida, tem o lado feminino e o lado negativo. Lado feminino e o lado masculino. Eu queria falar o que é o gênero. O gênero é gerar, engendrar, fazer nascer. A parte de gênero, a parte GN, é gerar, engendrar, fazer nascer. Cuidado com os. Eu quero dizer assim, que porque quando eu fui fazer isso, tem várias pessoas que pensaram assim, vai ter relacionado a alguma coisa a sexo, ou outras coisas desse gênero. Não, isso não tem nada a ver. Claro que também, em relação a isso, o homem dá a sua ideia, entre aspas, e depois a mulher é que faz com aquilo que vá para o lado físico. Que claro que sim, essa parte também, isso existe, claro, mas não é só isso. Não é, isso vai muito além do nosso próprio entendimento de muitas coisas que a gente ainda não compreende e que realmente acontecem. Que eu tô falando, e algumas vezes eu não queria falar muito do lado negativo, que fosse negativo, que é o lado feminino, porque a gente tem tendência de achar pejorativo, que é achar mal, que é inferior, mas não, isso não quer dizer nada a ver. Eu não sei se me avisem se estiver acabando a live, se sabe o horário que entra, mas algumas vezes talvez estejam acabando a live e eu nem faço ideia disso. A eletrosfera é feminina e o núcleo é masculino. E depois isso é o juntamento e nasce um novo ser, que é o átomo, porque o átomo tem a parte do neutrão e depois tem a parte dos eletrões. E é claro que cada um precisa do outro. Não existiria um sem outro. Mas quem é que fica mais ao redor... Deixa eu falar aqui. E porque a vida toda é a polaridade feminina, que eu tô explicando. E o masculino fecunda o feminino e desenvolve toda a vida. Ou seja, quem tem ação, normalmente é o masculino. E o feminino é mais a parte introspectiva e a parte mais pensativa. E como eu estava falando, a parte negativa é mais frágil e que leva ao preconceito e que não é inferior e cria umas fontes de energia, cria essa energia. A parte feminina é a que cria a energia e o núcleo de fonte inicial. A fonte inicial é o lado masculino e depois é que desenvolve todo o resto, que é o lado negativo, que é o lado feminino. Por exemplo, tudo que vai se encontrar em todo redor tem isso. Por exemplo, o ovo tem a parte ali que é a parte de dentro, que sem aquilo não existiria, depois a galinha, etc. Mas a parte também, o outro é a alimentação. Pronto, não vou explicar muito bem isso, né? Mas essa parte, estão entendendo que tem o lado feminino e o lado masculino, certo?
E também, por exemplo, o coração. O coração é a parte do nosso interior, que supostamente é o masculino. E o resto. Porque sem o nosso corpo também não existiria só o coração, não precisa do nosso corpo. E o corpo precisa do coração. Os dois não vivem sem um outro. Imagina uma pessoa vivendo sem um coração. Imagina um coração. Claro que agora já tem um pouco pra permanecer o coração e dar pra outra pessoa. Mas é uma parte essencial da vida. E não tem como ter uma parte sem o outro. Não tem como ter parte só positiva e parte negativa. Ou seja, não tem como ter só parte feminina e parte masculina. A parte feminina é que multiplica e prospera, exatamente. Mas o núcleo é a parte masculina. Ou seja, quem dá a iniciativa é praticamente a parte feminina. Mas o que desenvolve depois, a parte ao redor, etc., é a parte feminina. Mas sem a parte iniciativa, não existiria o resto. Por isso, não dá pra dizer que a feminina é melhor ou a masculina é melhor. Os dois são essenciais um como o outro. E pronto. A parte masculina coloca em atividade o processo criativo e a feminina cria sozinho e a partir daí em todos os planos. Um não age sem o outro. Quando a sociedade é muito materialista, a identidade está com um papel que nos desenhamos temporariamente. Porque algumas vezes nós somos muito materialistas, que queremos isso e aquilo. Só que isso não é um lado muito positivo em relação também a nada. Você não é aquilo que você está. Quer dizer, você não é aquilo que você está sendo agora. Você considere, por exemplo, todas as personagens que a gente está falando, positivo e negativo, são importantes, que faz com que a gente se desenvolva para ser alguma coisa maior, mais coisas. Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Mas não quer, a gente algumas vezes pensa assim, que também é o nosso falso eu. Não sei se vocês compreendem muito bem esse termo, mas o falso eu, que a gente algumas vezes tem, é, por exemplo, a gente achar que é uma coisa, mas nossa semelhança divina a gente é outra. A gente tem outras informações. Mas o que isso tem a ver aqui? Então, porque algumas vezes a gente tá feminino, hoje tá masculino. Mas não quer dizer que a gente, só por causa de a gente estar agora, quer dizer que eu sou masculina. Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente tá naquele momento. Mas não quer dizer que a gente esteja sempre assim. Que isso dá muito ensinamento de vida. E que a gente é um uno. É a união dos dois. Um não existe sem o outro. O universo é a formação da oposição. E quando você compõe esses dois elementos, você vai ter o movimento da vida. E o deslocamento e a evolução. Porque a gente não tem como evoluir só com ação ou só como pensamento. A gente tem que evoluir com ação e pensamento. Quando uma dualidade rebaixa em relação à outra, a roda não encaixa direito ou não vai girar. Por exemplo, tem a roda e tem a parte que encaixa. Se uma é maior que o outro, aquilo não vai girar. Aquilo, se não está exatamente em união um com o outro, aquilo não vai para frente. Aquilo não continua. Se considerar duas essências, e tem que considerar as duas partes essencialmente divinas, boas e iguais, porque não adianta, como eu já expliquei, deveríamos brigar pela humanidade, não pelos papéis temporários de cada desempenho. Por exemplo, tem uma mulher que está trabalhando e está querendo desenvolver, conseguir dinheiro e etc. Não quer dizer que ela seja menos mulher. Não quer dizer que um homem está trabalhando em casa ou fazendo isso, não quer dizer que ele seja menos homem. E as pessoas têm algumas dar essa coisa de dizer assim, por causa disso, por causa daquilo, e ter essa complexibilidade. Mas não tem isso. Isso não existe, não é necessário ter essa coisa, porque a gente é ambos os dois, somos juntos. Sem um, sem o outro não funcionaria. Que é esse preconceito que eu tô falando. Qual é o preconceito que a gente gera demais? A gente gera demais isso. O preconceito tem a maior raiz. Qual é a raiz de todo preconceito? Alguém sabe? Eu acho que é meio difícil alguém saber que tá aqui, né? Mas eu vou dizer que é o egoísmo. O egoísmo, se for em olhar para tudo que a gente tem, todo o preconceito que a gente tem foi por causa de alguma coisa egoísmo, que a gente achar que é melhor que o outro, que a gente é melhor que os outros e não também se importar com os outros. Sim, é claro que a gente tem que ficar feliz por a gente ser o que a gente é e ter orgulho de nós mesmos, mas não podemos também inferiorizar os outros, porque isso não faz julgamento também. Exatamente, quando a gente julga as outras pessoas,
por detalhar, agora ela tá sendo menos feminina, ou tá sendo não sei o que mais. A gente tá julgando outra pessoa. Por qual a importância disso? A gente se preocupa com coisas muito banais, que realmente não tem tanta importância como a gente fica dando. Valorizamos nós próprios, tem que valorizar. Isso é óbvio, temos que valorizar nós, sem ficar feliz, porque sem nós mesmos a gente não é feliz. Claro que a gente também gosta de ter outras pessoas, mas sem nós, eu não seria feliz sem eu mesma. Ninguém seria feliz sem cada um. A gente tem que ser feliz primeiro com nós mesmos, depois futuramente. Temos uma semente dentro de nós mesmos, e tudo que existe, o mundo, e quando nós percebemos isso, aprendemos a respeitar tudo. Pegar tudo que estamos controlados e você assumir o controle. Porque não adianta a vida só ir sendo e etc. Temos que também tentar pegar a rédea e controlar a nossa própria vida. Gente, tira um print. Tira um print e me manda e coloca o meu hashtag, meu arrobazinho, que eu fico muito feliz, é sério. Continuando. Pegar tudo que estava descontrolado em você e assumir o controle. Porque temos que pegar as rédeas da nossa própria vida e dizer assim, nossa, eu tenho que pensar um pouco sobre isso, aquilo, não sei o que mais. E eu tenho que agir nessa área. Ok, então bora lá, vamos fazer isso. Não é apenas só deixar as coisas acontecerem, entender? E só deixar sendo a vida. Tem que pensar um pouco sobre isso e refletir melhor. Não adianta deixar só a vida sendo o que é. Como eu tava querendo falar, só que aqui tá a frase melhorzinha. Existe um pontinho branco dentro do preto e um pontinho preto dentro do branco. Isso acontece no nível psicológico, espiritual, físico. Existe uma representação a tudo que existe cá fora. Tudo é uma representação que no nosso interior tem uma representação cá fora. Você vê e domina, ou se você vê e a domina, ou ela vem e te domina. Entendeu? Tens que ter essa noção que realmente isso e vai ajudar também na tua vida. Por exemplo, saber se tem esse lado mais feminino, esse lado negativo, vai ajudar o teu desenvolvimento pessoal. Você vai atrair pra tua vida pra saber lidar com essas coisas. Por exemplo, tudo que não for... Por exemplo, uma pessoa preguiçosa. Ou uma pessoa que não é preguiçosa... vou dar outro exemplo, pera. Uma pessoa que não é preguiçosa. Ela nunca soube o que quer ser preguiçosa. E depois aparece uma pessoa que é muito preguiçosa. Então, vai aparecer muita gente assim, porque vai aparecer experiências para com que ela tenha diferentes experiências. Do Caibaião. Caibaião. Eu sempre falo no sábado sobre esse livro, que é. Vou falar aqui. Caibaião. Caibaião. Que é esse livro. Pronto. Que agora eu já tô no 7º princípio Lei Universal. Já tô no último, mas eu acho que também vou aprofundar um pouquinho, vou falar um pouco melhor sobre esse 7 numa live futura. Só que não sei se é no sábado que vem, mas fiquem atentos no meu Instagram, que depois eu vou visualizando e mostrando que dia que eu faço, mas vai ser sábado, normalmente é sábado. O universo é feito de um e o outro. Cada ponto é como se fosse um microcosmo e de cada parte. É conhecer a si próprio em tudo. As pessoas, como que é a frase que talvez já conheçam, conheça a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Ou seja, se conhecer a si mesmo, se souber sobre um pouco mais, por exemplo, dessas 7 leis universais, que a gente funciona todas as coisas ao nosso redor funcionam dessa maneira, imagina se a gente conhecer e descobrir como a gente é, se a gente que tem esses dois lados e querer desenvolver mais com isso. O gênio está ativo em matéria inorgânica e em campos de energia e força. Por exemplo, a atração e repulsão dos átomos e moléculas. Ai, meu gente. Vai acabar daqui a pouco a live. Não sei se... Sabia que não ia dar muito tempo, mas eu vou tentar aqui falar rapidão. Que é a atração e repulsão dos átomos e moléculas. Essa atração e repulsão que tem também é como acontece o amor. Que eu quero dizer assim que na gravidade universal, por exemplo, conhece pelos antigos como amor entre os astros. A atração entre feminino e masculino é o amor entre os astros. Imagine um amor como algo se reflete no plano emocional. Imagina, essa atração que existe nos astros, imagina isso como sendo um amor. Sendo as pessoas, quando a gente, imagina, tem uma pessoa que gosta muito, tua família, ou por exemplo, teu cão, teu gato, minha gata que tá ali dormindo. A gente tem esse amor, essa atração
estão aí. Temos essa atração por essas pessoas, mas é porque é igual os atores, que eles estão sempre em posição e estão sempre indo. E a gente, em vez de a gente pensar só apenas uma coisa emocional do ser humano, a gente pensar como uma coisa a mais, como sendo uma coisa cósmica, uma coisa muito além de nós, uma coisa universal. Obrigada, amada, por essa dedicação, nossa menina prodígio. Oh, que fofinha. É uma coisa cósmica. E a primeira coisa que acontece no universo que se dividiu em espírito e matéria. Que tudo foi uma explosão e depois se dividiu em a parte matéria e a parte física mais junto. A força cósmica que sai e atrai todas as dimensões. Atrai tudo. Uma coisa que acontece muito é que nós procuramos coisas para se ocupar e esquecemos de nós mesmos, da nossa própria vida, do nosso próprio vazio de vida. A passear pela vida sem sabermos o que devemos fazer aqui. E essa é a pior coisa, a gente não saber o que a gente quer fazer, ou, por exemplo, eu ainda estou buscando, mas pelo menos a gente está buscando. Não querer só deixar a vida acontecer. Isso algumas vezes é meio que um despertar que a gente tem que ter, e para poder saber que a gente tem tá seguindo nessa direção e saber pra gente onde quer ir. Que também muita gente já fala sobre isso e que é muito essencial. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Precisamos sempre de uma alavanca para tudo que tem em nossa vida. Que, por exemplo, a gente não adianta só levantar pela manhã sem ter alguma coisa para fazer. Por exemplo, de vez em quando, assim a gente não fica produtivo. Se a gente não organiza a nossa vida ou a maneira como a gente faz as coisas, não tem futuro. Gente, tirem um print e me coloquem, porque eu sempre fico feliz quando vocês colocam. Ou não esqueçam de colocar o meu arrobazinho. E muito obrigado, eu acho que foi isso. Daqui a pouco vai acabar a live, tem uns minutinhos. Não sei se alguém gostaria de entrar. Vou chamar alguém aqui, vamos ver se né? As pessoas ainda estão de pijama. De certeza, de certeza. Gente, vocês estão conseguindo ver? Porque eu não tô conseguindo chamar alguém. É estranho. Aí eu cliquei sem querer, gente. Nem me falem. Foi isso, gente. Se não estiverem interessados agora, então, em participar, vai acabar. Sim, eu sei que vai acabar daqui a pouco. Daqui a uns minutinhos. Mas falta um minuto. Acho que faltam dois. E também não consigo chamar ninguém. Também não mostra aqui. Por isso, finish, gente. Obrigado por terem aparecido. Se quiserem falar em alguma coisa, me mandem ali. Mandem pra mim, que eu também não consigo falar muita coisa agora. E muito obrigada por terem aparecido. E, vou tentar chamar outra pessoa aqui. Por acaso apareceu. Pronto, vai acabar. Não dá tempo de chamar, não. Não dá pra chamar, desculpa. Foi muita coisa hoje. E muito obrigada por terem aparecido. Gratidão. E Deus vos abençoe. Tchau, gente. Nossa, live amanhã. Nossa live amanhã. Vou ter live amanhã. E vou ter live hoje à tarde. Fiquem atentos, gente. Hoje vou ter uma live à tarde. Agora já terminei agora, tá acabando a live. Mas não esqueçam que amanhã à tarde vou ter live. Hoje à tarde vou ter live. E amanhã de manhã vou fazer também a publicação. Fiquem lá atentos. Que vai ter a live sobre finanças também. Sobre fundos de investimento. Exatamente. Que é com a nossa Vanderleia, nossa prima rica. Hoje à tarde e amanhã. Eu já falei. E hoje à tarde vai ser sobre... Não esqueçam, vai ser sobre caráter. E é isso. Obrigada. Tô tirando print. E obrigado. Muito obrigado, gente, por terem aparecido. E se quem chegou mais tarde, depois vai lá e vê o IGTV, que eu sempre salvo no IGTV. E muito obrigado. Tchau, gente. Agora que as pessoas aparecem, né? Vou fazer live mais tarde. Acho que tem que fazer live mais tarde, porque senão não dá. Não esqueçam, hoje à tarde e amanhã de manhã também vai ter live. Fiquem atentos no meu Instagram, que vai ter lá mais informações. E espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigada. Tchau.